vai ser de porcentagem, certo? Deixa eu apresentar a tela aqui. Pronto. O de porcentagem aqui é tranquilo também. Vocês confirmem para mim, tá carregando aqui ainda, se vai aparecer para vocês. Aí você deixa fixado para ficar melhor. E aí, tá aparecendo? Tá aparecendo, tá ótimo. Ó, vamos lá. Vejam só. Porcentagem eu creio que vocês já deram. Quem não deu vai aprender agora e quem já deu vai relembrar, né? A gente sabe que a porcentagem ela representa, né, uma razão, o denominador é 100, e tem uma comparação com a parte com o todo. Sempre vai ter um valor em que vai estar fazendo uma comparação entre uma razão com o denominador igual a 100, comparando com o valor que dá na determinada questão ou situação. E aí temos esse símbolo aqui, que é o porcento, que simboliza, né, a porcentagem. E o valor de uma porcentagem pode ser expresso na forma de fração, centesimal ou com o número decimal, tá certo? Como assim? Ó, pode ser aqui, como aqui o 0,5, ele está em centesimal, certo? Porque ele também significa 50%. Ou ele pode ser aqui, ó, em forma de fração, 50 sobre 100, tá bom? É a mesma coisa. 50% é a mesma coisa que 0,5, é a mesma coisa também de 50 sobre 100, certo? Ó, e aí, para realizar o cálculo da porcentagem, super simples, e aí tem duas maneiras. Na verdade, tem mais maneiras, tem por regra de 3 também, mas eu vou explicar a vocês a mais simplificada. Então, para realizar, né, o cálculo, basta multiplicar o valor pela porcentagem. É o valor estimado numa situação ou numa questão. Como, por exemplo, aqui. Calcule 50% de 600. Então, aqui está a porcentagem, que é 50%, certo? E aqui está o valor que ele dá na questão. E ele quer calcular 50% de 600. O que a gente pode fazer? Pode transformar 50% na sua forma decimal, ou centesimal, tá bom? Em que consiste de ser o 50 dividido por 100, tá? Que é o 0,5. E aí multiplica pelo 600, tá? Esse é o primeiro jeito de fazer. A porcentagem em forma de número decimal. E como faz para fazer? Para chegar no decimal, é só dividir por 100. Porque justamente a gente deve pensar porcentagem por 100, tá? Justamente isso, por 100. Então, a porcentagem indica que o 50 está sobre 100, denominador 100. E aí, dividindo, 50% dá 0,5. E aí é só multiplicar vezes 600, que vai dar 300. Ou então, na forma fracionária, 50% de 600. Ó, pode ser também 50 dividido por 100 vezes 600. Aqui, vocês podem simplificar, certo? Ó, dividido por 50, que dá 1, e por 50, que dá 2. E aí vai ficar 1 sobre 2 vezes 600. E aqui, ó, multiplicação de fração, 1 vezes 600, e o 2 repete, né? A gente sabe que tem 1 aqui, e se multiplicasse, né, 2 vezes 1, 2. 600 sobre 2 igual a 300. Então, tem dessas duas formas, tá? Tem a forma de transformar a porcentagem em um número decimal e já multiplicar com valor, ou transformar a porcentagem em uma fração e fazer a multiplicação, certo? Da fração com o número inteiro. Lembrando que fração, né, que multiplicação
de fração é normalmente, tá? Por exemplo, aqui poderia ser feito 50 vezes 600 e 100 vezes 1, tá bom? E aí, você, quando chegar aqui, você pode fazer do seu jeito. Ou fazer 50 vezes 600 dividido por 100, ou simplificar aqui primeiro, que fica mais fácil, e depois fazer a multiplicação da fração pelo valor, que no caso é 600. Então, 50% de 600 é 300. Veja que 50% representa a metade do total, que é 600. Quando a gente fala em uma questão de 50%, a gente pode fazer até mesmo sem precisar tirar aqui, calcular, tá bom? Porque a gente sabe que 50% de uma coisa é o quê? A metade dela, certo? 100 é o inteiro, 50 é a metade, tá bom? Então, por exemplo, aqui, a metade de 600, que foi o valor que deu, 300, tá bom? Então, quando vocês verem de 50%, pode fazer assim, podem já dividir, né? Porque a gente sabe que vai ser a metade de determinado valor. Ó, e aqui é mais uma vez a forma fracionária, tá? De outra forma, porque você pode fazer, calcule 20% de 200. Primeiro passo, multiplicar o percentual pelo valor, ó, né, 20%. Então, posso multiplicar o 20 vezes 200, que é igual a 4.000, e o resultado anterior, que é o 4.000, dividir por 100, certo? Pode ser assim também. Que, na verdade, seria a mesma coisa daqui, ó. 50 vezes 600 ficaria o valor por 100, tá bom? É só mais detalhado aqui para vocês verem bem direitinho. Pronto. Vocês podem fazer dessa maneira, transformando a porcentagem em número decimal. E como se transforma? Se transforma dividindo 50 por 100, porque 50% significa isso, tá? 50 por 100. Então, transforma e depois multiplica pelo valor dado, ou faz na forma fracionária, bota a fração e multiplica pelo valor dado, certo? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Pode falar. E aí, Julie, Eduardo, Heitor, Emily, Ariane. Não entendeu? Não tem nenhuma dúvida, Heitor? Ah, sem dúvidas. Certo. E Emily? Pronto, tranquilo, né? Então, aí agora eu vou pedir para vocês fazerem, calcularem isso daqui rapidinho. E aí vocês só me dão o valor mesmo, tá? Desse cálculo. Calcular as porcentagens correspondentes. É só para eu ver se vocês entenderem e vão chegar à resposta corretamente. 2% de 700 laranjas, 40% de 48 metros, 38% de 200 quilos, 6% de 50 telha, 37,6% de 200 e 22,5% de 60.
Ó, Cauane chegou. Eu vou voltar um pouquinho para te explicar, tá, Cauane? A gente tá falando de porcentagem. E deixa eu voltar aqui rapidinho. E aí a porcentagem a gente usa muito em desconto, em várias questões no dia a dia também. E aí o símbolo que a gente usa é esse daqui, o porcento, tá? E o denominador da porcentagem é igual a 100. E aí, para calcular a porcentagem de dado um valor, tem dois jeitos de fazer. Pronto, ó, porque a porcentagem ela pode ser expressa em forma de fração ou em forma de número decimal. Por exemplo, 50% é a mesma coisa de 50 sobre 100, tá bom? 50%. 50% é 50%. E aí, para transformar em números decimais, é só dividir. 50 dividido para 100, tá? Que vai dar 0,5. Ó, um macete para vocês é o seguinte. Por exemplo, 50 dividido por 100. O 100 não tem dois zeros, então ele vai andar duas casas, tá bom? Ó, ando um, ando duas. Então, a vírgula fica aqui na frente do 5, o que acrescenta, né? Um zero na frente da vírgula, e aí vai ficar 0,5, tá? Aí, Cauane, ou você transforma os 50% ou a porcentagem que der em números decimais e depois multiplica pelo valor dado. No caso aqui era 50%, fica 0,5 vezes 600, tá? Igual a 300. Você pode fazer isso, transformar a porcentagem em número decimal e depois multiplicar pelo valor dado, que aqui no caso é 600. Ou você pode deixar em forma de fração e depois multiplicar com o valor dado. Aqui é 50% de 600, aí 50 por 100, é a forma fracionária, vezes 600. Ou eu posso fazer direto aqui, ó, 50 vezes 600, aí vai dar o resultado, sobre 100 vezes 1, 100, tá? Ou eu posso fazer aqui, ó, simplificar, dividir aqui por 50, que dá 1, e aqui por 100, que dá 2. Com 1 sobre 2 vezes 600. E aí, o que acontece? 1 vezes 600, 600. 600 vezes 1, 2, tá? Aí 600 dividido por 2, 300. Aí você pode fazer dessa forma. Ou transformar a porcentagem decimal, depois multiplicar pelo valor dado, ou transformar a porcentagem em fração e multiplicar pelo valor dado, certo? E aqui, ó, como passo a passo, que pode ser desse jeito aqui também, ó. Por exemplo, 20% de 200. Posso multiplicar o valor do percentual, que é 20, pelo número dado, que é 200, que vai dar 4.000. E depois dividir por 100, certo? 4.000 dividido por 100, 40. Seria a mesma coisa daqui, ó. Se eu fizesse 50 vezes 600, que vai daria um valor, e depois eu dividiria por 100, porque 100 vezes 1 é 100, certo? E aí eu tô pedindo para vocês resolverem isso daqui, para ver se vocês entenderam essa parte do calculado tirar 100 do valor dado.